A história começa em um campo no topo das montanhas. Uma manhã, um homem chamado Valentine vai para sua caminhonete depois de fazer suas necessidades. Ele então acorda seu amigo Earl, chamando-o de um jeito engraçado e dizendo para ele se mexer. Earl não responde e continua dormindo. Valentine vê um monte de vacas e tem a ideia de pregar uma peça em Earl para acordá-lo. Ele decide acordar seu parceiro fingindo estar tendo uma catástrofe ali, balançando o veículo e gritando. Como resultado, Earl cai do carro e acorda de seu sono com o chamado de seu amigo. Valentine então cai na risada, achando o que fez hilário. Ele pega um cigarro do bolso e oferece um a Earl. Os dois acendem seus cigarros e Earl pergunta a Valentine se ele já preparou o café da manhã para os dois. Valentine responde que não, dizendo que já preparou o café da manhã para eles ontem. Earl nega que ele tenha feito o café da manhã ontem e insiste que era a vez de Valentine cozinhar para os dois. Logo depois, eles continuam seu trabalho como faz tudo no campo. Depois do trabalho, vão de veículo a algum lugar discutindo a agenda do dia. Earl reclama que Valentine nunca planeja com antecedência. Enquanto discutem, Valentine avista alguém enquanto dirige. Eles se aproximam de uma garota chamada Honda. Ela se apresenta dizendo que está estudando sismologia. Por outro lado, as expectativas de Valentine sobre a garota o desapontam, pois ele esperava uma moça muito bonita. Honda pergunta se alguém tem feito perfurações ou explosões, ou qualquer atividade que cause tremores no solo. Valentine ri nervosamente e responde que não. Honda então diz que tem recebido leituras muito estranhas de sua máquina sísmica, e acrescenta que a máquina da escola está lá há 3 anos e nunca registrou nada assim. Earl então sugere que Honda pergunte por aí para ver se alguém ouviu algo. Honda agradece por responderem suas perguntas e os rapazes se preparam para sair. Depois de um tempo, eles chegam à cidade de Perfection e vão ao mercado de Walter Chang. Dentro do mercado, uma mulher os cumprimenta e pergunta o que estavam fazendo. Valentine responde que encontraram Honda, e Earl acrescenta que Honda estava tendo problemas com suas coisas. Depois de conversarem com as pessoas, eles se desculpam dizendo que tem algo para fazer. De repente, o chão perto de Honda começa a tremer enquanto a terra desliza. Enquanto Honda está ocupada consertando suas coisas, o chão começa a se mover em sua direção como se algo estivesse rastejando por baixo. Honda não percebe, mas felizmente consegue entrar em seu veículo antes que o chão a alcance. Valentine e Earl terminam sua agenda e descansam em um sofá bem onde estavam trabalhando. Valentine oferece uma bebida a Earl e conversam sobre seus trabalhos. Depois de um breve descanso, eles continuam a trabalhar. Valentine então pede a Melvin para dar uma mão, já que a maioria das coisas é dele. Melvin recusa e ordena que comprem uma cerveja para ele na loja. Earl responde a Melvin dizendo que cerveja é para adultos. Por outro lado, Valentine continua reclamando de seus trabalhos, o que resulta em uma discussão. Enquanto discutem, o cano que estavam usando vaza e o líquido espirra direto em seus rostos. Melvin ri deles enquanto são atingidos pelo líquido do cano. Depois de um tempo, eles carregam as coisas no veículo e em seguida, já preparando-se para sair, uma mulher chamada Nancy os para e pede para Valentine e Earl ficarem mais um pouco e trabalharem em seu novo forno de cerâmica e oferece almoço e cervejas grátis para que eles aceitem. No entanto, eles recusam a oferta e enfrentam a tentação partindo felizes. Depois de dirigir por um tempo, Valentine avista alguém na torre de eletricidade. Ao descerem do carro, descobrem que é Edgar. Eles tentam convencer Edgar a descer da torre, mas como não há resposta do mesmo, Valentine e Earl tiram na sorte para quem vai tirar Edgar da torre. Valentine perde e então começa a subir na torre. Ao se aproximar de Edgar, percebe que algo está errado. Valentine descobre que ele já está morto. Então ele rapidamente traz o corpo de Edgar para baixo. Eles vão ao médico. Valentine pergunta se ele morreu de ataque cardíaco. O médico responde que não e diz que ele morreu de desidratação. Valentine fica confuso, dizendo que não faz sentido, já que morrer de desidratação leva alguns dias. Earl também fica confuso e tenta questionar a razão da morte dele. A próxima cena mostra um homem idoso fazendo seu trabalho, quando de repente ele percebe que algo está errado com seu rebanho de ovelhas. Mas o velho continua seu trabalho e ignora seus pensamentos. Enquanto trabalha, o velho é pego de surpresa e é arrastado para o chão por algo desconhecido. O rebanho de ovelhas continua a entrar em pânico e eventualmente compartilham o mesmo destino do velho. Valentine e Earl ainda questionam a morte de Edgar mesmo depois de terem deixado o consultório do médico. Enquanto dirigem, eles param e rapidamente saem do veículo, surpresos. Descobrem os corpos mortos do rebanho de ovelhas dentro das cercas. Os dois batem na porta da casa do velho, mas não há resposta. Eles entram e, não encontrando nenhum sinal dele, vão até onde o senhor estava trabalhando mais cedo e encontram o chapéu do mesmo. Valentine pega o chapéu e descobre a cabeça do velho enterrada no chão. Eles gritam ao ver o corpo dele e temem a situação. 2 trabalhadores estão trabalhando ao lado da estrada quando Valentine e Earl passam, dizendo para eles saírem dali e que há um assassino à solta.
Eles saem rapidamente depois de avisar os trabalhadores. Apesar do aviso, os trabalhadores continuam perfurando um buraco na estrada e ignoram o aviso. Eles continuam perfurando até que estranhamente sangue começa a jorrar debaixo da estrada. A furadeira então é arrastada por algo debaixo da terra e acidentalmente também sai arrastando o trabalhador por causa do fio preso em sua perna. Ele grita o nome do companheiro pedindo ajuda, mas quando o mesmo o segue para salvá-lo, pedras do morro começam a rolar devido ao tremor, e infelizmente o homem é esmagado. Na cidade, alguém reclama que parte do gado está desaparecida. Valentine e Earl chegam. As pessoas continuam perguntando o que está acontecendo. Nestor diz a Valentine e Earl para irem a Bixby e falarem com a polícia. Eles rapidamente voltam ao veículo e dirigem. Valentine pisa no freio ao ver que há pedras e rochas bloqueando o caminho. Eles saem do veículo procurando os 2 trabalhadores que encontraram mais cedo. Earl descobre o capacete ensanguentado de um dos trabalhadores. Valentine fica sem palavras e com pressa voltam para o veículo. Eles dão ré no carro e batem na encosta do morro. Quando eles tentam dirigir, o carro não parece se mover para frente. Depois de muita força e esforço, o veículo consegue partir. Voltando à cidade, eles chegam e rapidamente saem do veículo, contando ao pessoal o que está acontecendo. Então Burt percebe algo desconhecido pendurado debaixo do carro. Eles observam e analisam a coisa. Valentine então acrescenta que isso deve ser a razão pela qual o carro não funcionou antes. Burt especula que essa coisa desconhecida deve ser a razão das coisas estranhas acontecendo na cidade. A noite logo chega. O médico e sua esposa estão arrumando suas coisas e planejam ir para Bixby pela manhã. De repente a energia se acaba. O médico pega a lanterna e vai em direção ao gerador. O médico percebe que o gerador sumiu. Sua esposa se aproxima e o médico lhe entrega a lanterna e puxa o fio do gerador. Uma criatura então emerge do chão, logo a esposa o convence a fugir, mas o médico não escuta. Antes de voltar para o carro, o médico tem sua perna agarrada por algo debaixo da superfície. Sua esposa tenta ajudá-lo, mas ele já é arrastado para baixo. A criatura aparece na frente da esposa. Ela rapidamente corre para dentro do carro, porém a criatura começa a destruir o veículo. Então o carro é engolido pela superfície e a esposa grita. De volta à cidade, as pessoas estão preparando armas e munições, planejando matar a criatura. O pessoal pede para Valentine e Earl montarem a cavalo e irem para Bixby. Amanhece e eles preparam suas bolsas para ir até a outra cidade. O pessoal lhes dá armas e munições caso a criatura apareça. Eles partem para Bixby. Depois de um tempo, eles chegam à residência do médico. Earl percebe que o carro sumiu, pensando que devem ter perdido eles. Enquanto exploram, descobrem que o carro do casal está enterrado no chão. Eles rapidamente voltam para os cavalos e planejam não parar até chegarem a Bixby. No entanto, seus cavalos de repente param. Valentine e Earl ficam alertas e o cavalo de Earl é arrastado para baixo. Enquanto o cavalo de Valentine foge, eles ficam surpresos com a aparição repentina da criatura. Valentine carrega sua arma e mira na criatura, mas não tem efeito. Parte da criatura volta para o subsolo, mas a grande fera logo se mostra para os 2, que assustados correm por suas vidas. A criatura os persegue por baixo da terra, mas quando os homens pulam para dentro de uma passagem seca de água, a criatura tenta quebrar a parede de cimento, mas falha e morre devido à pancada. Rhonda de repente aparece no topo da parede, perguntando se notaram algo estranho e fica surpresa ao ver o corpo morto da criatura. Eles examinam o corpo da criatura e Rhonda afirma que a criatura não tendo olhos deve ser totalmente subterrânea. Enquanto Valentine e Earl conversam, Rhonda interrompe dizendo para calarem a boca e que há mais 3 dessas criaturas. Os 3 rapidamente vão em direção ao veículo de Rhonda, mas a máquina sísmica detecta uma vibração vindo do chão. Eles rapidamente correm para cima de uma rocha, pois a criatura não consegue escalar locais altos. Depois de algumas horas de espera, Valentine verifica se a criatura ainda está esperando por eles. Ela aparece e Valentine rapidamente sobe na pedra. Assim o grupo fica sem saída e acabam passando a noite no local. A manhã seguinte chega e Valentine verifica novamente se a criatura ainda está lá e infelizmente a mesma logo aparece novamente. Rhonda tem uma ideia e rapidamente pega um longo galho e o usa para atravessar para outra pedra. Os homens fazem o mesmo e conseguem se mover de uma pedra para outra até chegarem ao veículo, e rapidamente ligam o motor e saem apressadamente do local. Depois eles voltam para a cidade. Valentine grita com raiva para o pessoal, pois eles estão subestimando as criaturas. Eles planejam escapar e Rhonda sugere ir para as montanhas a oeste e caminhar até Bixby. Nancy, por outro lado, está procurando por seu filho. Enquanto isso, Melvin é atacado pela criatura e grita alto. O pessoal acha que ele está brincando. Eles o procuram e o encontram em cima de um poste. Então a criatura aparece. Eles rapidamente correm para dentro e tentam não fazer barulho. Um momento depois, Mindy chega brincando com seu pogo stick, e a criatura logo vai em direção a ela. Valentine e Nancy rapidamente correm até Mindy para salvá-la e depois conseguem fugir e alguns entram na loja.
Valentine ajuda Honda colocando curativos em suas feridas quando de repente o freezer começa a fazer barulho. E logo a criatura entra no local por baixo e pega o dono da loja. Ele é arrastado para o subsolo e devorado. Logo depois, outra criatura emerge do chão. Todos rapidamente tentam subir para o telhado. Alguns conseguem, exceto Honda, que estando acima das prateleiras é derrubada pelo monstro e cai através da janela para fora, mas felizmente ela sobe na caixa d'água ao lado da loja antes que a criatura possa pegá-la. Burt e uma mulher voltam da patrulha sem saber o que está acontecendo. O monstro vai em direção ao porão de Burt, quebra a parede e agarra a perna dele, mas a mulher atira na criatura com uma arma e ele se solta. Eles continuam atirando na criatura até que ela morra. Eles rapidamente sobem no telhado, trazendo muitas armas com eles. Honda percebe que a criatura está tramando algo. Momentos depois, a criatura tenta virar as casas. Nestor é arrastado pela criatura quando ele cai de seu trailer. Quando mudam de plano, a criatura danifica o veículo de Burt, que é o único meio de escape deles. Mas depois Earl tem uma ideia. Um homem prepara o motor do trator e ele começa a andar logo depois. Enquanto a criatura persegue o trator, Valentine corre em direção ao veículo enquanto ele está distraído, mas o trator para. A criatura começa a seguir na direção de Valentine, mas Honda consegue distrair a criatura, que agora está indo em direção a eles. Valentine rapidamente liga o grande trator e vai em direção ao pessoal. Honda e o restante do grupo conseguem subir no veículo e em seguida se dirigem para a montanha. Mais tarde, o veículo começa a colapsar, então todos saem dele e correm para as rochas próximas. Earl tem uma nova ideia. Eles atraem a besta subterrânea e jogam uma bomba na boca da criatura. Como resultado, a bomba explode em sua boca, matando a mesma. Eles tentam atrair a outra, mas desta vez ela consegue jogar a bomba de volta para eles. Felizmente, eles se afastam dos explosivos. Valentine, Earl e Honda tentam subir na rocha, mas a criatura os bloqueia. Os outros tentam distrair a criatura fazendo barulho, mas a criatura é inteligente e não cai nas distrações. Valentine tem um plano e os três começam a correr para a encosta, mas são encurralados pela criatura. Valentine joga a bomba, mas ela não acerta o monstro. A criatura corre em direção a Valentine e quase o pega, mas Valentine escapa graças à sua sorte. Finalmente a criatura cai da encosta e morre. O grupo comemora porque aparentemente derrotaram a última das somente 3 criaturas que eles acreditam existir. A cena muda para os campos de petróleo da Petromaia, em Chiapas, México. Vemos um homem lutando e se segurando nas grandes tubulações para ficar acima do solo. De repente, algo no solo começa a se mover em sua direção. O homem assustado vai pulando em cada tambor de óleo para alcançar a van à frente com segurança. Infelizmente, a criatura subterrânea o alcança e bagunça os tambores de óleo pelos quais ele acabou de passar. O homem pula apressadamente, mas acidentalmente cai no chão. De repente, uma enorme criatura semelhante a criaturas de Bixby emerge do solo e engole o homem vivo. Enquanto isso, no Vale da Perfeição, em Nevada, Earl recebe visitantes em sua fazenda de avestruzes. Um de seus visitantes, chamado Carlos, o informa sobre os recentes eventos no campo de petróleo da Petromaia, que agora está infestado de graboides, assim como chamam as criaturas. Carlos diz que seus trabalhadores foram mortos por essas grandes criaturas. Earl pergunta desanimado se há mais deles. Carlos diz que precisam de um especialista para eliminar os graboides. Earl percebe que querem que ele vá caçá-los, então recusa a oferta imediatamente, mesmo que Carlos diga que estão dispostos a pagar muito dinheiro. Mais tarde, o motorista de Carlos, Grady, o convence usando o valor que Carlos está disposto a pagar por cada graboide morto. Grady entra na van de Earl e diz que os militares estão dispostos a enviar explosivos para eliminar os graboides. Earl fecha o acordo com Carlos e Grady se oferece para ser seu parceiro na caça. No momento seguinte, os dois dirigem até o campo de petróleo da Petromaia. Ao chegar, Earl descobre que a empresa está disposta a dobrar seu pagamento se ele conseguir capturar um graboide vivo. Então Carlos mostra as armas e explosivos que o exército enviou. Ele também os apresenta a um engenheiro. Os dois também conhecem uma geóloga que parece chamar a atenção de Earl. O assistente da geóloga também os conhece depois. Mais tarde, já à noite, Earl e a geóloga chamada Kate conversam sobre o trabalho dentro da refinaria. A geóloga diz que 6 pessoas foram mortas no campo e mostra a ele um mapa. No dia seguinte, Earl e Grady dirigem em um veículo, fazendo barulhos altos com a ajuda de uma corrente longa presa na traseira do veículo. Eles se usam como isca para os graboides, porque os graboides caçam suas presas pelo som. A equipe está complacente, pois tem um dispositivo de monitoramento no veículo. Eles começam a caçar e matar os graboides que os perseguem, usando minicarros controlados remotamente e armados com explosivos. Eles apertam um controle remoto para detonar cada bomba depois que um graboide engole um minicarro. Outro dia passa e Grady quase se torna almoço de um graboide. A criatura engole a corrente na traseira do veículo e começa a puxá-los. Earl pisa no freio, mas não é páreo para a força do graboide, que os arrasta pelo campo.
Felizmente, uma grande formação rochosa corta a corrente, liberando-os do aperto da criatura. No momento seguinte, eles encontram inesperadamente um grande número de graboides, deixando-os sem escolha a não ser pedir ajuda ao amigo de Earl, Burt. Earl e um colega fazem uma pausa para comer. Surpreendentemente, Kate descobre que os espinhos nos corpos dos graboides podem ser classificados como rochas pré-cambrianas, o que significa que os graboides são a forma de vida mais antiga do planeta. Mas a conversa é interrompida quando percebem que um grande graboide está a caminho da refinaria em que estão. Mas o graboide acaba sendo Burt, cujo grande veículo está carregado de explosivos e armas de fogo. No dia seguinte, Burt patrulha o leste enquanto Earl e Grady patrulham o oeste. Depois de um tempo, o dispositivo de monitoramento detecta um graboide, mas para sua surpresa, a criatura está se afastando deles. Ambos acham o comportamento estranho e decidem segui-lo. Para sua surpresa, aquele graboide só estava atraindo-os para engolir seu veículo. Earl acidentalmente dirige para trás, causando um acidente que derruba as armas e explosivos na traseira do veículo. Nesse momento, Grady ouve sons horríveis que parecem ser um gemido de graboide. Eles encontram a criatura não agressiva ainda lá. Earl aponta um rifle para ela, enquanto Grady coloca um mini-carro no chão e o navega em direção à criatura, mas ela simplesmente não ataca. Earl conclui que deve estar doente e pensa que capturaram-a viva. Earl pede ajuda e diz a Kate para enviar o engenheiro para buscá-los junto com o graboide. A noite chega, então Earl e Grady ficam no topo do veículo, mas um gemido muito mais alto e horrível os surpreende. Os dois descobrem que o graboide próximo já está morto e rasgado por dentro, como se algo o tivesse comido ou saído dele. Earl envia a mensagem pelo rádio, mas não está mais funcionando. Os dois ficam alertas ao ouvir o mesmo som de gemido de antes e avistam o veículo do engenheiro ao longe, mas de repente o engenheiro para. Earl e Grady esperam alguns minutos, mas o homem não se movimentou mais e não deu sinal algum. Os dois caminham em direção à localização do engenheiro e percebem que algo está errado. Eles veem o veículo destruído e descobrem os restos do engenheiro, com isso saem correndo. E enquanto isso, Burt tenta enviar uma mensagem no rádio, mas ninguém responde. Então Earl e Grady veem uma estação de radiodifusão destruída. Grady fica furioso, pois acha que a empresa fez isso para dificultar as coisas para eles, mas Earl diz que os graboides tendem a ficar mais espertos. Eles ouvem um grunhido e descobrem um graboide bípede menor que tenta atacá-los, mas Earl atira e o mata rapidamente. Os dois decidem sair dali com um veículo encontrado nas proximidades, enquanto mais criaturas estranhas chegam. Enquanto isso, Burt é emboscado por essas novas criaturas no meio da noite. Na manhã seguinte, a geóloga ainda está lutando para entrar em contato com alguém. As criaturas chegam de volta à refinaria de petróleo e atacam o assistente da geóloga do lado de fora. Earl e Grady resgatam a geóloga antes que qualquer uma das criaturas possa atacá-la. Ela lhes diz que as criaturas mataram seu assistente, e Earl diz que as criaturas também mataram o engenheiro. Os três saem apenas para encontrar um graboide mastigando o motor do carro. Earl atira nele o matando e volta com os dois de volta para dentro. Logo depois, Burt retorna à refinaria com seu veículo quase demolido. Então Burt os ignora ao se encontrar com eles porque ninguém o avisou sobre as novas criaturas. Earl e Grady contam tudo o que encontraram, incluindo o caso da estação de rádio. Burt expressa sua frustração e diz que chegou ao ponto de lutar corpo a corpo com uma criatura porque estava completamente sem munição. Earl e Grady parabenizam Burt, porque seu amigo conseguiu matar todas as criaturas que encontrou, porém Kate diz que espera que ele não tenha matado todos os monstros porque são importantes para estudos científicos. Para a surpresa deles, Burt conseguiu capturar um graboide e o está mantendo na parte de trás de seu veículo. No momento seguinte, Burt estaciona o veículo na garagem. Com a criatura bem amarrada, os homens a levam para outro compartimento. Infelizmente, eles não têm ideia de que outra dessas criaturas estava escondida no veículo, contudo ainda menor. Ela encontra uma refeição aberta dentro da garagem e se banqueteia com ela. Com base na investigação, essas novas criaturas parecem não ouvir nada, mas descobrem que podem sentir o calor do corpo humano. A criatura agora enjaulada guincha ao sentir os 4 humanos restantes se aproximarem, provando sua hipótese anterior. A criatura, que eles chamam de Shriekers, fica histérica e grita ainda mais ao perceber que não pode se aproximar da presa. Por outro lado, a geóloga Kate conclui que o grito é provavelmente a forma como os Shriekers se comunicam. Earl diz que se esses atacarem qualquer calor, provavelmente é a razão pela qual atacaram máquinas, basicamente mordendo qualquer coisa que esteja quente. Grady joga um pedaço de comida de seu almoço embalado, e todos veem que o Shrieker come mesmo que não esteja quente. Eles acham que o Shrieker não gostou porque o Shrieker engasga repetidamente como se estivesse tentando vomitar. Para a surpresa deles, o Shrieker cospe uma criatura menor. A geóloga conclui que a criatura é hermafrodita, o que significa que pode se reproduzir sem ter atividades hormonais.
Essas criaturas podem se reproduzir apenas consumindo comida suficiente e replicando em uma velocidade incrivelmente rápida. Logo depois, Grady percebe que a menor está crescendo rapidamente em tamanho. Kate continua suas explicações, mas de repente um Shrieker do lado de fora quase a ataca pela janela. Earl olha pela janela quebrada e descobre que agora estão se banqueteando com os almoços embalados de Burt. Os 4 correm para fora da refinaria e sugerem que se transfiram para o armazém, mas a geóloga se opõe porque o armazém está em construção. Logo depois, os Shriekers perdem o rastro deles. Após algum tempo, os 4 se escondem atrás de portas destacadas enquanto cruzam cuidadosamente, porque acreditam que é mais seguro não serem vistos pelas criaturas. Burt pergunta para onde estão indo, enquanto Earl pergunta se há mais carros que poderiam usar. A geóloga diz que ainda há outro veículo no tanque de armazenamento. Eles conseguem passar pela área sem serem notados, mas encontram um Shrieker de longe. Burt carrega sua arma de fogo e causa um tiro explosivo que corta o Shrieker ao meio. O tiro perfurou tudo o que estava na frente, incluindo o carro que todos estavam querendo chegar. Agora eles não podem mais usar o carro. Devido à circunstância infeliz, os 4 partem por caminhos diferentes para procurar abrigo, até que um Shrieker solitário os sente e grita. Isso resulta nos outros Shriekers sentindo-os também. Então Earl e a geóloga se escondem dentro de outro depósito enquanto Grady sobe em uma torre de petróleo. Burt então se esconde dentro da pá de um trator. Grady avista Burt de onde está e descobre que ele está encurralado por 3 Shriekers, cujas longas e gosmentas línguas estão tentando agarrá-lo e senti-lo. Burt puxa uma faca, mas Grady diz para ele parar de se mover para que os Shriekers não o encontrem. Por outro lado, Earl e a geóloga lutam para evitar os Shriekers. A geóloga quebra uma garrafa de vidro e corta a língua fedorenta de um Shrieker que tenta alcançar o local onde estão escondidos. Earl tem uma ideia e deixa a água quente correr em um pedaço de roupa que encontraram e ajusta o varal até que os Shriekers o percebam. Enquanto as criaturas estão distraídas, os dois aproveitam a oportunidade para escapar e subir na mesma torre que Grady está. Earl pergunta a Grady onde está Burt, e todos veem Burt ainda preso dentro da pá do trator. Infelizmente, Burt está encurralado pelos Shriekers. Burt reclama sobre a falta de preparação da equipe e discute com Earl. Eles culpam Grady, pois foi ele quem convenceu Earl a fazer a caçada. A geóloga diz para eles pararem de discutir, relaxarem um pouco e apenas esperarem por ajuda. No momento seguinte, Earl e a geóloga têm uma conversa mais profunda e pessoal enquanto passam um tempo sozinhos na torre. Grady os interrompe e aponta algo. Ele percebe que os Shriekers estão aprendendo a se empilhar uns sobre os outros para alcançá-los na torre em que estão. Burt acorda e vê o que está acontecendo através do reflexo de sua faca. Ele aproveita a oportunidade para sair do esconderijo e provoca os Shriekers. Burt usa a si mesmo como isca para as criaturas e as tranca dentro da garagem. Justamente quando pensam que o problema está resolvido, os Shriekers encontram algo para comer dentro da garagem. Os 4 tentam automaticamente lembrar que comida poderia estar lá. A geóloga se lembra de um doce e Burt e Grady leram farinha de arroz na embalagem de um dos almoços. Então Earl vê um extintor de incêndio e tem uma ideia. Ele envolve sua cabeça com uma jaqueta e diz para a geóloga e Burt pulverizarem o extintor nele. Ele se cobre com dióxido de carbono para que os Shriekers não detectem seu calor quando ele invadir. Logo depois, Earl entra e se aproxima cuidadosamente do veículo de Burt. Enquanto as 3 pessoas restantes observam pela janela, para surpresa delas, percebem que os Shriekers se multiplicaram lá dentro. A cobertura de dióxido de carbono de Earl começa a derreter e assim, um Shrieker sente Earl. Ele pega um controle remoto dos explosivos no carro de Burt. Enquanto isso, as 3 pessoas de fora preparam uma mangueira para usar como corda, mas é muito curta. Earl configura a bomba e usa uma lâmpada do teto para balançar em direção à janela aberta, mas ela se quebra, fazendo-o cair no chão onde estão os Shriekers. Ele agarra a mangueira cortada que Grady e Kate estão segurando do lado de fora e finalmente sai. Ele diz a todos para correrem, pois configurou uma bomba lá dentro. Eles escapam e logo uma explosão massiva destrói toda a instalação. Depois de tudo o que aconteceu, Earl e a geóloga Kate decidem se envolver romanticamente e continuar seu relacionamento. Enquanto isso, Grady sugere abrir um parque temático de monstros com o dinheiro prometido pela empresa e a recompensa que receberão.